com ele, quando você me perguntou de quanto tempo de carreira eu tinha, uma das primeiras pessoas com quem eu entrevistei no meu início de carreira foi Edivaldo Ferraz, que além do empresário do Cleison, ele também por muito tempo foi responsável por uma ação bem legal que a Federação Paulista de Futebol fazia, que era a troca de garrafas PETs por ingressos, né, facilitando a vida de alguns torcedores que não conseguiam, né, comprar os ingressos para os jogos, principalmente dos times do interior, e o Edivaldo Ferraz teve essa grande ideia, essa grande campanha também para ajudar, né, na reciclagem e tirar cada vez mais o lixo do nosso país. Então, muito boa noite para você, Edivaldo. Obrigado demais por atender a gente aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Caríssimo Gustavo Soler, boa noite. Boa noite, Alexandre Preto. Prazer enorme estar falando com você. Esse programa de sucesso que eu gosto bastante, Esporte em Debate. E um prazer enorme estar falando com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Edivaldo, você que há muito tempo, né, acompanha e é o empresário do Cleison, infelizmente o último noticiário dele foi negativo, né, essa questão que ele teria agredido uma mulher quando ainda jogava no Cuiabá, teve o afastamento do clube. Hoje a situação, né, a defesa apresentou provas. Queria que você falasse, né, se hoje ele é uma pessoa que não responde mais a esse crime de agressão, se ele foi inocentado, qual que é a situação envolvendo o atacante Cleison, por favor. Gustavo, na realidade aconteceu esse episódio, infelizmente, né? Cleison estava, é bem importante a gente falar a verdade, esclarecer os fatos, né? Ele estava em folga na segunda-feira e, lamentavelmente, 2 amigos convidaram para uma festa e ele acompanhou os amigos e, infelizmente, teve um incidente lá no local, mas o Cleison não participou, né? A polícia, a Delegacia de Mulher de Cuiabá investigaram, já ouviram 6 testemunhas que estiveram presentes. De forma unânime, todas as testemunhas falaram à polícia que o Cleison não teve envolvimento nenhum, né? Ele esteve no local, mas depois foi embora para sua residência e, lamentavelmente, a pessoa acabou tendo um problema psíquico no momento, né? E acabou fazendo a própria agressão e, lamentavelmente, depois foi citado o nome não só do Cleison, mas também do Rafael Gava, que nem esteve presente. Infelizmente, acontece, né? Foi um erro, claro. O Cleison estava na sua folga, esteve num local errado, no momento errado, mas, graças a Deus, foi provado e o Cleison realmente não fez nenhuma agressão. A gente sabe, hoje, no momento que vive o mundo, né, em relação à agressão às mulheres, a gente tem um respeito, assim, o máximo possível, né? E a gente conhece o caráter do Cleison. Gustavo, o Cleison está comigo desde os 15 anos, né? Não sou só o empresário dele, sou um pai. A gente, claro que erra, mas acerta bastante. Mas é um menino que tem um caráter enorme, é um menino que realmente tem uma família. E, lamentavelmente, as notícias saíram. Mas, como se fala, um amigo meu jurista, né? Só se acusa depois de julgado, né? Claro que uma acusação, ela tem a defesa, e por isso que existe a justiça. E, graças a Deus, a polícia ouviu as testemunhas, e é um fato para nós que já está superado. Tá aí, Pretson, então o esclarecimento do Edivaldo Ferraz, né, o empresário do Cleison, sobre essa situação. Hoje quando você aparece num caso desses, envolvido ou não, você pode ter a tua carreira abreviada, cara, em qualquer situação. É um negócio realmente muito delicado. Então esse esclarecimento ele é importantíssimo. Mas, Edivaldo, obrigado por nos atender e obrigado pela audiência também. Em algum momento antes desse esclarecimento, algum time impôs um obstáculo para contratar o Cleison nesse vazio que ficou entre a saída dele do Cuiabá até esse processo finalizado? Boa noite, Alexandre Preto. Um enorme prazer falar com você. Você sabe que eu sou um fã seu desde a época de Porto Alegre. Pretson, na verdade é assim, é importante a gente reiterar mais uma vez, né, esse episódio aconteceu, como acontece, lamentavelmente, com pessoas famosas, né? Nós tivemos recentemente o caso do Neymar, né, onde ele foi acusado de estupro, etc. e tal, e depois a justiça acabou provando, né, que ele não teve nenhuma participação.
Mas a primeira notícia é que sai. Lamentavelmente, a primeira notícia é que sai até que seja realmente esclarecido. Então, graças a Deus, a polícia ouviu todas as testemunhas, né? Inclusive, a gente tem ciência, lamentavelmente, que essa moça tem uma reincidência de um caso igual em outro estado. E a gente lamenta muito, torce para que ela faça um tratamento, se recupere, né? Mas não pode, né, colocar uma imagem pública numa situação dessa, até porque o Cleison é um jogador de futebol, é um pai de família. Independente de ser um jogador de futebol, pai de família, mas a gente não pode colocar nenhuma outra pessoa numa situação dessa, porque é muito injusto, é muito desagradável e é muito preocupante também para a imagem. Mas estamos, através do nosso escritório CCLA, Dr. Márcio Andral, Dr. Cristiano Caúso, envolveram no caso, conseguiram falar com a polícia. O delegado já ouviu todas as testemunhas e com certeza deve chamar a moça e aí a promotoria pública que deve tomar conta do caso. Em relação a clubes, Pretzel, sim, o Cleison fez um campeonato muito bom, né? É importante falar, nós fizemos um trabalho. O Cleison é um jogador que, onde passou, né, Pretzel, ele realmente levantou o título, né, desde a época de Ituano, em 2014, foi vice-campeão na Ponte Preta, foi tricampeão no Corinthians, 2017, campeão brasileiro e bicampeão paulista, foi campeão também no Bahia, né? E foi campeão também regional agora no Cuiabá. E fez um campeonato muito bom, os números dele realmente foram muito satisfatórios. Nós fizemos, Pretz, um trabalho importante, se você permitir colocar para o ouvinte da Band. Sem dúvida. O empresário não é só o empresário que faz contrato, que tenta negociar um melhor salário. Eu observei alguns pontos que nós precisávamos melhorar com o Cleison, né? A gente sabe que o ano do Bahia não foi um ano bom, em função da Covid. O Cleison, para quem não sabe, ele perdeu 4 massas, né, de quilo. Isso para um atleta de futebol é muito difícil ele voltar numa alta performance. E que eu fiz em São Paulo? Nós contratamos uma empresa especializada, né, contratei um treinador para fazer a parte de scout. O professor Tarcísio Pugliese, que fez esse trabalho. Contratei também um nutricionista, um psicólogo, e nós fizemos um trabalho de recuperação de massa, fizemos uma recuperação de equilíbrio, e os números do Cleison apareceram. O Cleison terminou o campeonato aí com 2 gols importantes, né, em 2 vitórias importantes, contra o Palmeiras, dentro do Allianz, também contra o Atlético Paraná, que deu 6 pontos direto ao Cuiabá. Participou de 4 assistências também, que deu praticamente mais 12 pontos ao Cuiabá. Então o Cleison participou diretamente de 18 pontos dentro do projeto Cuiabá. Então fez um campeonato muito bom. E tivemos, sim, alguns contatos de interesse aqui de clubes importantes do Brasil, clubes importantes de fora do Brasil também. O último deles agora aqui em São Paulo foi o Santos Futebol Clube, que nós tivemos contato. E a gente fica feliz de ver que os números dele realmente são muito bons. E quem trabalhou com o Cleison, conhece o nível de caráter e de cidadania dele. Por isso que o Cleison está sendo procurado por esses grandes clubes aqui no país. E, Edivaldo, eu ia te perguntar, né? Quando você começou a falar que foi procurado por clubes importantes, tudo mais, falei, pô, tem um que eu sei que tem um interesse porque o Carille gosta. Aí você já entregou o time do Santos, mas além do interesse, o Santos já entrou em contato para saber a situação do Cleison com uma possível liberação do Bahia por compra, empréstimo. O que foi esse primeiro contato do Santos com vocês? Gustavo, é importante falar do Santos, eu até citei, porque isso tornou público, né? Eu não me manifestei em nenhum veículo, a Band e o programa Esporte em Debate é o primeiro programa que eu estou falando no Brasil em relação ao Santos Futebol Clube, por isso que eu acabei citando. A gente costuma não falar em clubes quando estamos em negociação ou em contato, ou que seja uma mera especulação para não atrapalhar, mas a gente se leu muita coisa em relação ao Santos, né? O próprio presidente declarou que ninguém tinha procurado, né, o Cleison, enfim, fomos procurados sim, né? Eu tenho uma relação boa, né, com o Fábio Carille, até porque foi treinador do Cleison, conhece o Cleison. Recebi o contato, sim, do Edu Dracena, tentando saber como estava a situação do Cleison, né? Conversamos a nível de contrato, até porque o Cleison tem contrato ainda com o Bahia até dezembro de 2022, e na realidade só não finalizamos, mas que houve o contato, sim, que conversamos, sim, só não finalizamos.
Mas tem a possibilidade ainda de finalização ou o Santos saiu do negócio? Então, pelo que eu fiquei sabendo, né, ia ter uma reunião no grupo gestor para algumas decisões internas, né? E, segundo informações, o nome do Cleison estava em pauta, né? Não recebi a proposta oficial, recebi apenas uma consulta. Estamos aguardando, né, qualquer manifestação, como também estou conversando com outros clubes que tiverem interesse no Cleison, não só aqui do Brasil, mas fora também. E, de qualquer forma, temos contrato com o Bahia ainda até 2022 e vamos aguardar para ver o que chega de oficial. Você pode nos dizer quais são os outros interessados no Cleison aqui no Brasil, Edivaldo? Então, Fred, eu gostaria imensamente de falar, né? Mas você sabe que, lamentavelmente, às vezes... No fim do ano não tem ninguém ouvindo, viu? Imagino, viu? Mas, olha, em respeito a você, né, Predson? Principalmente o Gustavo Soler, que eu conheço desde a época de federação, a Band, que eu sou fã de todos os programas. Assim, nós tivemos importante contato de clubes importantes aqui do Nordeste, né? No Norte do país, né? E também clubes aqui da região Sudeste. É claro que fica muito assim vago, né? Mas como houve assim, uma pré-consulta, a gente ainda não caminhou para uma negociação, eu gostaria de manter em off, mas é claro que assim que tiver alguma coisa mais oficial, ou seja, não tão oficioso, eu teria o maior prazer de anunciar para você, Prédio. O São Paulo tem falado que está atrás de jogador de lado. O São Paulo é interessado, Edivaldo? Olha, não recebi nenhum contato do São Paulo Futebol Clube. Aliás, gosto muito, né, do Júlio Casares, Del Monte, admiro muito o trabalho da diretoria de São Paulo. Eu acho que é um jogador que tem o perfil, né? É um jogador de beirada, e volta a falar. O Cleison, a vantagem, né, parece, com todo respeito a todos os atletas, né? Porque a gente se fala muito, né? Eu que vim daí do mundo empresarial, a gente fala muito em dados estatísticos, né? Tudo que você vai falar. Se a gente pegar a retrospectiva do Cleison, aonde passou ele foi campeão. Uma vez eu vi o Muricy Ramalho dando uma entrevista e falou: olha, o São Paulo precisa ter jogadores que estão acostumados a levantar taça, né? Então o Cleison é um jogador que está acostumado, né? Levantou em Ponte Preta, Ituano, enfim, 3 vezes no Corinthians, conforme citei, foi campeão no Bahia, campeão no Cuiabá. Eu acho que é um jogador importante. Agora, não sei, não recebi, volto a falar, nenhum contato oficial por parte do São Paulo Futebol Clube. Muito bem, o Inter chegou a te procurar? Também está atrás do jogador de lado. O Inter não chegou a me procurar ainda. Quem me procurou foi o Grêmio, mas ainda quando estava o Felipão. Quando estava o Felipão. Quando estava o Felipão. O Felipão tinha interesse pelo futebol do Cleison. Eu recebi um contato, mas assim que o Felipão saiu do Grêmio, não tive mais nenhum contato por parte do Grêmio. Muito bem, mais alguma questão, Soler? Não, acho que conseguimos. Na realidade, o Grêmio contratou o Janderson, né? Mas o Cleison joga muito mais que o Janderson, isso é inegável. Contratou naquele esquema que você trouxe a informação, né? Para bater uma dívida. Última pergunta que tenho para fazer por Edivaldo, né? Felizmente, público retornando aos estádios, né? Tomara que siga assim e com o avanço da vacinação. O projeto da troca das garrafas PETs por ingresso continua também, Edivaldo? Gustavo Soler, o projeto continua, né? Um projeto junto com a Federação Paulista de Futebol, junto com o presidente Reinaldo Carneiro Bassi, um projeto que deu muito certo, né? A gente faz um trabalho social muito forte, retiramos do meio ambiente aí mais de 5 milhões de garrafas PET, com em torno de 1,5 milhão de torcedores presentes. Conseguimos contribuir com mais de 100 cooperativas, né? O projeto, você lembra, o torcedor levava 2 garrafas PET e trocava pelo ingresso. A federação remunerava o clube, né, para aumentar a média de renda e também gerar uma superávit financeira ao clube. As garrafas PET nós doamos para todas as cooperativas de cada cidade e o torcedor vinha com a família ao estádio. Foi um sucesso absoluto. A gente conseguiu contribuir com o meio ambiente, retirando esse resíduo sólido, né? Conseguimos trazer as famílias ao estádio e melhoramos o número de média de público no estádio interior. E a gente sabe que a dificuldade, né? Hoje o torcedor é o estádio, a gente sabe que o futebol é o principal entretenimento, mas é o que eu sempre falo, ninguém vai ao cinema sozinho, ninguém vai ao teatro sozinho. Quando o torcedor começa a fazer conta, muitas vezes ele não vai ao estádio, porque ele não pode levar o filho, a esposa. E o futebol sustentável deu essa condição.
Então, é um case de sucesso e eu tenho certeza que assim que nós tivermos uma situação controlada da pandemia, eu tenho certeza que o presidente Reinaldo Carneiro Bastos deve ativar novamente o programa Futebol Sustentável. Muito bom, meu caro Edivaldo Ferraz, sinceramente, o Cleison joga hoje em vários times da Série A. Vamos lá, o Cleison para mim joga, eu não estou fazendo propaganda dele, que eu estou dando uma opinião jornalística do que eu penso do jogador. Para mim o Cleison joga no Santos, joga no Botafogo, joga no Coritiba, joga no Cuiabá onde jogou, joga normal, joga no Juventude, no Avaí, quem mais subiu, me ajuda aí? O Goiás. Joga no Inter, o Cleison joga no Inter hoje. O Cleison joga em grande parte dos times da primeira divisão. Joga no Fluminense, eu acho. Acho que joga no Flu, sim. Briga no Bragantino. Briga no Bragantino. Não vejo... Tem o Arthur acho... lá, né? Não, mas joga do outro lado. Arthur, ele... Pode ser, é verdade. Acho melhor que o Coelho. Mas no Corinthians, todo respeito Corinthians, Palmeiras, Galo e Flamengo, não. Aí, mas nesses outros... Em 16 times ele joga. Ele joga. Joga no Cruzeiro, joga no Grêmio, joga no Vasco. Sim. Na Série B todos. Exatamente. Meu caro Edivaldo Ferraz, alguma informação de bastidor para nos passar aí? Porque o mercado da bola, Edivaldo Ferraz, sabe de algum jogador contratado aí nas últimas horas, meu caro Edivaldo? Edson, o telefone não para, né? Eu diria que Natal, Ano Novo é a época que mais nós trabalhamos, né? Eu tenho jogador fora também, né? O Júnior Santos, Ituano, Ponte Preta, foi campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, está no Japão, né? Acabei negociando no Japão, está muito bem lá no Japão. Bruno Mota é um centroavante também, que eu acabei negociando no futebol catarinense. O Rocha Santos, um beirada muito interessante, acabei fechando agora com o Santo André, vai disputar o Campeonato Paulista. Enfim, o mundo da bola realmente está muito agitado, a gente sabe que a pandemia atrapalhou um pouco, porque a gente sabe a situação reais hoje dos clubes, né, Predson? Muitos clubes hoje sem condição financeira, mas o mercado internacional também, a janela deve abrir agora na próxima semana, e a gente está recebendo muitas consultas dos Emirados Árabes, enfim, da Ásia, de forma geral, e eu tenho certeza que devemos ter alguma notícia aí de alguns atletas meus e também de alguns colegas aí que com certeza estão trabalhando muito nessa época de Natal e Ano Novo. Eu quero agradecer, Prédio, mais uma vez aí pela menção honrosa que você fez ao atleta Cleison. Eu fico feliz porque nós traçamos um projeto, traçamos uma curva, estamos trabalhando fortemente para que ele mantenha a alta performance dele e eu tenho certeza que ele vai dar muita alegria aí no futebol brasileiro, somente no clube que ele deva trabalhar agora no ano 2022. Perfeito. Edivaldo Ferraz, muito obrigado, viu, pela consideração conosco. Uma grande virada de ano, muita saúde, muita paz e muitas felicidades. Obrigado, Alexandre Prédio, para você também, Gustavo Soler, um abraço, o Bruno também, que me deu um grande abraço, Esporte em Debate, para todos da Band aí, todos os ouvintes também, um Natal maravilhoso e vamos orar bastante para que essa pandemia vá embora e a gente possa voltar ao mundo normal. Um feliz ano novo para vocês também, um grande abraço.